noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Todo mundo comeu chocolate hoje, comeu peixe, amém. Irmãos, nós vivemos num tempo em que o consumismo fala muito mais alto que a nossa fé. Muitas pessoas hoje se esquecem do motivo principal, que é Jesus. E as pessoas só estão preocupadas no que vão comer no domingo de Páscoa, quantas crianças tem na família para comprar os ovos, o preço do ovo de Páscoa, quando na verdade não só hoje, mas todos os dias, a nossa mente, o nosso coração teria que estar ligado, focado em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Não estou aqui falando que é errado você comer o seu ovo de Páscoa, o seu peixe, o seu churrasco, porque eu também comi, também comprei ovo para as meninas, isso não é pecado. Errado é nós esquecermos o real motivo do dia de hoje, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas 24. Eu vou ler na versão NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, que eu acho de mais fácil compreensão. Primeiro Lucas, Evangelho de Lucas, 24, a partir do versículo 1. Amém? No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. Elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele foi ressuscitado. Amém? Eu sempre gosto de dizer que a gente tem... Gosto de dizer não, eu gosto de relembrá-los, de lembrá-los, que a gente deixa que as coisas mais extraordinárias da Bíblia se tornem coisas comuns. Nós erramos muito, irmãos, fazendo isso. Hoje, não é só um dia de celebração, um dia de festejar. Hoje é um dia de confronto espiritual. Hoje é um dia da gente olhar para dentro e se analisar. Hoje é um dia da gente lembrar que tudo isso aconteceu por nossa causa, por mim e por você. Um Deus que se fez homem, que se entregou por amor de nós pecadores, que morreu numa cruz e que ao 3º dia ressuscitou. O dia de hoje, irmãos, é o dia que se baseia a fé do cristianismo. Nós servimos a um Deus que ressuscitou. Maomé ressuscitou, Allan Kardec ressuscitou, Maria Aparecida, João, José, Santo Agostinho, Santo Antônio, nenhum deles foi ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nenhum deles fez isso, a não ser o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós lemos aqui no livro de Lucas, um momento em que as mulheres vão ao túmulo levar perfumes e óleos para passar
no corpo de Jesus, como era costume naquele tempo. E quando elas chegam lá, a pedra do sepulcro foi aberta. Para quem não sabe, irmãos, o túmulo de Jesus não é igual hoje, quando a gente vai no cemitério, um buraco no chão. É uma pedra enorme, com uma abertura do tamanho de uma porta, e lá dentro é como se fosse um cômodo, com uma parte de pedra esculpida como se fosse uma cama, aonde o corpo de Jesus foi colocado. E uma pedra enorme, maior que a porta, se rola na frente para tampar a abertura, a porta do túmulo. E quando essas mulheres chegam lá, elas veem que a pedra havia sido rolada e que Jesus não estava mais lá. O corpo do Senhor, por quem elas estavam sofrendo, a quem elas viram levando 39 chibatadas, carregando uma cruz de madeira, viu as suas mãos sendo pregadas, os seus pés, viram a lança entrando do seu lado, viram os soldados zombando de Jesus, enfiando nele uma coroa de espinhos, rasgando a sua testa, a sua cabeça, cuspiram nele, caçoaram dele, riram dele. Quando ele disse que tinha sede, colocaram vinagre na sua boca. Aquelas mulheres sofriam a perca de Jesus. E sem entender e compreender tudo aquilo que ele já havia dito a elas, elas chegam lá e ficam sem saber o que pensar, porque o corpo do mestre não estava mais lá. E aí os anjos aparecem para elas e perguntam para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E é nesse versículo hoje que eu quero me atentar, que eu quero aprofundar com vocês, irmãos. Por que procuramos entre mortos aquele que vive? Irmãos, nós somos cristãos, servimos a um Deus que ressuscitou, mas a gente vive como se Jesus ainda tivesse morto. A gente ainda tem atitudes como se Jesus ainda tivesse morto. A gente duvida das promessas. A gente não acredita nas verdades que a Bíblia diz a nosso respeito. Quarta-feira eu falei muito sobre isso e eu quero aproveitar e fazer o convite para vocês. Esse mês de abril, às quartas-feiras, serão ministradas mensagens falando sobre mente renovada. E quarta-feira eu falei sobre o perigo de dar ouvidos à voz do diabo. Nós, como cristãos que servimos a um Deus que ressuscitou, acreditamos mais nas mentiras que o diabo conta do que nas verdades que estão escritas na palavra do Senhor. Nós vivemos como se a gente servisse a um Deus que ainda não ressuscitou, a um Deus que ainda está lá entre os mortos. Nós duvidamos que Ele cura, nós duvidamos que Ele tem o poder de nos tirar do lamaçal do pecado, nós duvidamos que Ele tem o poder de mudar a nossa história, a nossa vida, e nós acreditamos que nós nascemos para o fracasso, que nós nascemos para ser perdedor, que nós nascemos para sofrer, que a vida é só sofrimento. E eu quero me aprofundar com vocês. Eu separei 5 tópicos, e o primeiro que eu separei é que nós nos esquecemos das promessas. Lá no primeiro versículo que nós lemos, e eu vou reler com vocês, diz que as mulheres no domingo bem cedo foram ao túmulo, levando perfumes que elas haviam preparado. Como eu disse, elas estavam tristes, frustradas, sem esperança, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que Jesus disse lá em Lucas
22. Vamos ler todo mundo. Lucas 9, 22. E continuou: o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Elas estavam lá quando Jesus disse isso. Elas ouviram isso que Jesus disse. Mas quando elas estavam indo, bem cedo, no túmulo de Jesus, elas se esqueceram. Elas se esqueceram que ele disse que ele sofreria, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Irmãos, quantos de nós temos nos esquecido das promessas? Só porque às vezes o sofrimento e as lutas que a gente passa tem sido grande demais. A gente tem enfrentado tanta luta, tanto problema, tanta preocupação, que a gente se esquece. A dor que a gente passa nos faz esquecer das promessas que ele fez. Que promessas são essas? Que planos são esses que Jesus tem para nós? Muitos de nós não lembramos. Muitos de nós nem sabemos os planos que ele tem a nosso respeito. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós sonhamos, que nós desejamos. Ele tem para nós a boa, a perfeita e agradável vontade dele. Ele tem para nós planos de paz. Só que a gente se esquece. A gente se esquece de tudo que ele disse um dia. A gente se esquece de quando a gente começou a ir à igreja e a gente ouvia aqui no culto que nós vamos ser mais do que vencedores, que ele venceu. A gente se esquece, porque a dor vem, o inimigo vem, e a gente acha que acabou. Essas mulheres, Maria e Maria Madalena, elas se esqueceram que elas ouviram da boca de Jesus que ele ressuscitaria. Irmãos, a gente precisa guardar no nosso coração. A Bíblia fala que a gente tem que guardar no nosso coração a palavra dele para a gente não pecar. A gente precisa guardar no nosso coração e na nossa mente quem é o Senhor, quem é o Deus que fez a promessa, porque a dor ela vai vir todos os dias, mas a promessa do Senhor continua viva para sempre. A promessa de um Deus que ressuscitou e que vai mudar a nossa história continua para sempre. O versículo 2 que nós lemos: elas viram que a pedra havia sido tirada da entrada do túmulo. Eu quero ler lá em Marcos 16, versículo 3. Esse mesmo texto, mas escrito por Marcos. Marcos 16, 3. Eu vou ler desde o versículo 2. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar a pedra que fecha a entrada do túmulo? Essa era a preocupação delas. Quem vai tirar a pedra para nós? Para nós passarmos os perfumes no corpo do nosso Senhor. Quem vai remover aquela pedra enorme? Nós, mulheres, não vamos conseguir. Essa era a preocupação dessas mulheres. Irmãos, Deus já removeu toda a pedra na nossa vida. E essa é a nossa preocupação hoje. Quem vai remover a nossa pedra? Que pedra é essa? A pedra da ansiedade,
a pedra da dívida, a pedra da enfermidade. Quem vai remover a nossa pedra? A gente se esquece disso, irmãos. Por que será que a nossa mente se esquece tão fácil das coisas que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida? Você já parou para se perguntar isso? Por que a gente foca tanto naquilo que é difícil, que é ruim, que dói, e a gente se esquece de Jesus? Jesus já havia enviado os anjos para remover a pedra. Irmãos, a pedra não é preocupação nossa. A dívida não é preocupação nossa. A doença não é preocupação nossa. A enfermidade não é preocupação nossa. O impossível não é preocupação nossa, porque o Senhor já deu ordem aos anjos dele a nosso respeito. Ele já sabe o que tem que ser feito, e na hora certa vai acontecer. Aquela pedra, ela não foi removida nem antes e nem depois da hora. Ela foi removida no momento certo. Na hora em que as mulheres chegaram no túmulo. Todas as pedras que estão na frente das portas que nós precisamos entrar, o Senhor já tem dado ordem aos anjos dele. Não se preocupe com aquilo que não é da sua conta. Não se preocupe com aquilo que você não pode resolver. O que diz lá no livro de Mateus: não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem de nós tem o poder de acrescentar ou de tirar 1 segundo do dia de hoje? Quem aqui de nós tem o poder de fazer o sol parar, de fazer chover, de fazer brotar alguma coisa da terra? Porque nós estamos ansiosos com coisas que nós não podemos resolver, com coisa que nós não somos capazes de lidar. Basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. O Senhor já tem dado ordens aos anjos dele a nosso respeito. Em Isaías 45, o Senhor diz assim: eu irei diante de ti e irei quebrar as portas de bronze. Ele vai à nossa frente. Todo mundo lembra do hino da Cassiane? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para comigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Por que nós não acreditamos nisso? Por que nós preferimos acreditar que Jesus ainda está lá dentro do túmulo? Por que nós ainda preferimos acreditar que a cura não vai vir, que a porta não vai se abrir, que o problema não vai se solucionar? Lucas 24, 3. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus e não sabiam o que pensar. Aquelas mulheres estavam no lugar errado. Elas estavam procurando Jesus no lugar errado. Elas estavam procurando vida aonde só havia morte. Elas estavam procurando alegria aonde só havia tristeza. Nós às vezes procuramos milagres aonde não existe. Nós estamos colocando os nossos pés em lugares aonde há morte. Nós temos procurado bênçãos em lugares aonde nós não deveríamos colocar os nossos pés. Irmãos,
Maria Madalena e Maria estavam dentro do sepulcro, num lugar de tristeza, de dor, de morte, de podridão, um lugar onde já tem o cheiro ruim, procurando por Jesus. Quando nós lemos, a gente tem uma certa mania de sempre olhar o erro dos outros e nunca para o nosso. E às vezes a gente lê e pensa assim, puxa vida, Jesus havia acabado de falar para elas que ressuscitaria. E elas foram para lá procurar o corpo do mestre. Só que, irmãos, nós sabemos o fim da história. Elas não. Nós sabemos que nós não devemos procurar Jesus aonde há morte. O que eu quero dizer com isso? Aonde há morte? Em lugares errados, irmãos. Jesus não está onde há prostituição, Jesus não está onde há mentira, Jesus não está onde há contenda, Jesus não está onde há briga, Jesus não está onde há lábios impuros, Jesus não está no meio da bagunça, lugar onde nós insistimos colocar os nossos pés. Lugar onde nós insistimos em procurar coisas que preenchem o nosso coração. Você não vai encontrar Jesus num quarto de motel. Você não vai encontrar Jesus numa mesa de bar. Você não vai encontrar Jesus num ponto de drogas. Você não vai, irmãos. Jesus não está lá. Porque você procura entre os mortos aquele que vive. Porque nós temos procurado, buscado Jesus em lugares errados. A gente procura alegria, felicidade. A gente procura pessoas, relacionamentos, coisas, dinheiro, bens, para preencher um lugar que pertence a Jesus. Por que nós fazemos isso, irmãos? Por que nós temos procurado Jesus aonde Ele não está? Abra comigo Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. O meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas. Cisternas são poços. Eles cavaram poços que estavam rachados, e quando a água da chuva vinha, ela ia embora. Nós somos esse povo aqui. Nós não somos melhores que ele. A gente abandonou Jesus, a fonte de águas vivas, da água que quem beber nunca mais terá sede, para procurar a nossa própria água e armazenar ela num balde, numa bacia, numa caneca rachada. A gente sofreu para cavar um poço, para esperar a água da chuva, para quando ela vier, ela ir embora. Nós abandonamos Jesus, porque nós achamos que com a nossa força,
a nossa inteligência, a nossa capacidade, nós vamos armazenar uma água melhor do que a fonte de água fresca. Vocês conseguem entender quanto nós erramos? O quanto nós falhamos? Abandonando uma fonte que jorra água todo dia, o dia todo, sem parar, para tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Porque a gente acha que Jesus não é capaz de resolver os nossos problemas. Porque a gente acha que vale a pena andar ansiosos. Porque a gente acredita que a nossa preocupação vai nos trazer mais riquezas, mais dinheiro. Que a nossa preocupação é capaz de solucionar o problema que a gente tem enfrentado. Vocês conseguem entender como nós falhamos? Como nós erramos? Quando nós não damos ouvidos às promessas e às palavras do Senhor, porque essas mulheres ouviram que Jesus disse que ressuscitaria, mas elas não acreditaram. Nós ouvimos que Ele ressuscitaria, nós sabemos que Ele ressuscitou, nós vimos os milagres e nós ainda duvidamos. Nós ainda estamos abandonando a fonte para cavar os nossos próprios poços, para ir atrás da nossa própria água. Lucas 24:4. E não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. Eu quero me atentar só à primeira parte. E não sabiam o que pensar. Em algumas versões diz que elas estavam perplexas. Elas estavam assustadas, aterrorizadas, amedrontadas, sem saber o que pensar. Abra comigo em João 29, capítulo 20, versículo 9. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que ressuscitasse. Eles ainda não tinham entendido. Às vezes, irmãos, as crises que nós estamos passando, as coisas que têm nos deixado ansiosos e preocupados, nós não estamos entendendo. Nós estamos como essa mulher aqui, ó, sem saber o que pensar, perplexos. Por quê? Que eu sirvo a um Deus que ressuscitou e está acontecendo isso, e eu estou passando por isso. Por que eu tenho enfrentado tanta luta? Porque às vezes Deus usa crises para nos sacudir, para nos despertar. Às vezes a luta que a gente está passando é Jesus nos chacoalhando e está nos dizendo: acorda, presta atenção. Eu já falei isso aqui alguns dias, alguns cultos atrás. Deus tem nos mostrado que nós precisamos tomar atitudes, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos seguir caminhos diferentes, que nós precisamos ter condutas diferentes, mas a gente prefere continuar andando no lamaçal. A gente prefere ficar no buraco. A gente prefere culpar Deus, culpar o marido, culpar os filhos, culpar o patrão, culpar os funcionários, culpar os amigos, culpar o prefeito, o presidente, a crise, o Trump, a guerra. A gente prefere culpar todo mundo, menos a gente, os que mais erram. O buraco que a gente está, foi os nossos pés que nos colocaram lá. Foi nós mesmos que escolhemos. Pare de pôr a culpa nos outros daquilo que você errou. Pare de olhar para Jesus e falar para Ele: ó Deus,
Eu sou o seu alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Por que eu estou sofrendo tanto? Eu sou tão bom. Eu só faço coisas boas. Eu sou tão legal. Por que eu sofro? Nós sofremos porque nós escolhemos mal. Nós pedimos mal. Nós não ouvimos a voz de Jesus quando Ele fala para a gente parar, quando Ele fala para a gente continuar, quando Ele fala para a gente abandonar o pecado. Nós não ouvimos. E aí as coisas acontecem. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Nós não entendemos, porque nós não estamos querendo entender as Escrituras. Nós não entendemos porque nós não estamos preocupados em saber o que Jesus tem a nosso, os pensamentos que Jesus tem a nosso respeito. Nós precisamos, irmãos, parar de ser hipócritas, de nos enganar. Nós precisamos parar de contar mentiras para nós mesmos. A culpa não é de Jesus. A culpa é nossa. Nós estamos perplexos com as coisas que têm acontecido ao nosso redor, porque fomos nós mesmos que causamos. Essas mulheres não entendiam, não sabiam, porque elas não tinham entendido as Escrituras. Nós nos fazemos de bobo quando as coisas estão indo mal na nossa vida e a gente fica, por que tem acontecido tudo isso comigo? As crises vêm para nos chacoalhar. As crises vêm para nos despertar. As crises vêm para nos dizer que nós precisamos de atitudes novas. Que nós precisamos nos colocar num lugar novo. Nos posicionar de uma maneira diferente. Olhar para Jesus de uma maneira diferente. Olhar para a palavra e tentar entender quais são os planos que Ele tem a nosso respeito, porque nem tudo aquilo que nós não entendemos significa que nós estamos derrotados, irmãos. Significa também que Jesus tem nos dado nova chance, nova oportunidade. Jesus está te mostrando que se você continuar fazendo de conta que Jesus ainda não ressuscitou para você, as coisas vão piorar. Jesus tem te mostrado que ainda há tempo, que ainda há uma nova chance, ainda há um outro caminho. O que está escrito lá em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que o amam. Está tudo ruim? As coisas estão cooperando, se você o ama. Está tudo indo muito bem? As coisas estão cooperando, se você o ama. Está tudo muito difícil? Está tudo cooperando, se você o ama. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a Ele. Se nós o amamos, irmãos, nós guardamos os mandamentos dEle. Ele se manifesta para nós, fazendo com que todas as coisas cooperem em nosso favor. Mas nós precisamos amá-lo. Nós precisamos amá-lo em espírito e em verdade. Porque Ele está vindo procurar, Ele está procurando uma igreja de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus não está vindo aqui procurar pessoas que fazem de conta, que amam Jesus só quando é conveniente. As coisas cooperam quando a gente o ama de verdade.
versículo 5. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ele foi ressuscitado. Nós só estamos aqui hoje porque esses versículos foram escritos. A promessa se cumpriu. Ele disse que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. Irmãos, nós não servimos a um Deus morto, incapaz, fraco. Nós servimos a um Deus vivo, que está aqui hoje. Nós servimos a um Deus. Eu gosto muito do Salmo 139, muito. Nós servimos a um Deus que sonda o nosso coração. Ele tem sondado os teus pensamentos. Ele tem ouvido as tuas orações. Ele sabe o que você precisa antes mesmo da sua boca falar. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não está entre os mortos. Por que nós temos vivido como se ele ainda não tivesse ressuscitado? Por que nós estamos como essas mulheres perplexas diante de um túmulo vazio? Por que nós estamos sem saber o que pensar diante das dificuldades da nossa vida? Se nós servimos a um Deus vivo. Apocalipse 1:18 diz: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Porque é tão difícil para nós vivermos como se Jesus, vivermos como não, vivermos crendo que Jesus ressuscitou. Por que tem sido tão difícil para nós viver crendo em um Deus que tem promessas, e que a Bíblia diz que tantas quantas forem as promessas, tantas quantas forem, ela não diz que se forem 10, que se forem 5, que se forem 100, que se forem 1000, ela diz quantas, tantas forem as promessas dele, todas já tem o sim e o amém. Porque nós temos vivido como se Jesus ainda estivesse morto, sem desfrutar dos planos, das promessas, das bênçãos, da bondade, da misericórdia, da graça, do perdão, da bondade, do amor. Ah, mas porque está tudo difícil e vai continuar tudo difícil, irmãos. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que éramos para nós ter bom ânimo. Está tudo difícil, lembre-se que ele ressuscitou. Está doendo, ele ressuscitou. Me machucaram, ele ressuscitou. Tantas quantas forem as promessas dele a nosso respeito, todas se cumprirão, se nós o amarmos verdadeiramente. Para toda promessa, existe uma parte que cabe a nós. E a principal delas é crer. Eu creio que ele ressuscitou, que ele vive, que ele reina, e que todos os planos dele a meu respeito se cumprirão. Não faz sentido, irmãos, para nós vivermos achando que Jesus ainda está lá, no túmulo. Não faz sentido para nós ainda viver uma vida sem desfrutar das promessas, irmãos. Eu disse no começo, a Rose leu o Salmo 22, o pastor relembrou. Jesus, o Filho
de Deus, o segundo homem da Trindade, se fez homem, deixou toda a sua glória, veio aqui para a terra, viveu como nós, se entregou na cruz sem ter um pecado, morreu por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia. Por qual motivo nós não vamos viver os planos que Ele tem a nosso respeito, se o mais difícil, que foi o preço, Ele já pagou no meu e no seu lugar? Ele já pagou o preço. A parte que cabe a nós é amá-lo e acreditar. Nós não precisamos levar 39 chibatadas. Nós não precisamos ser xingados, cuspidos. Nós não precisamos ter os pregos enfiados na nossa mão, nos nossos pés. Nós não precisamos ter a lança enfiada do nosso lado. Nós só precisamos amá-lo e acreditar no sacrifício dele. Não continue vivendo como se Jesus ainda estivesse morto. Não continue vivendo procurando a alegria aonde há morte. Não continue acreditando nas mentiras do inimigo. Jesus morreu sim no seu lugar. Ele ama a sua vida sim. As misericórdias sobre você se renovam todas as manhãs, sim. Ele tem planos a seu respeito, sim. O que você tem vivido hoje não é o seu fim. É só apenas o Senhor te dizendo: eu tenho mais. Eu tenho mais. Há uma nova chance. Há um novo começo. Jesus tem mais. Ele venceu a morte no meu e no seu lugar. Amém? Se coloque de pé. Em algumas religiões, o culto de Santa Ceia existe somente no domingo de Páscoa. Nós celebramos, lembramos da morte e ressurreição de Jesus todo o primeiro domingo do mês. A Bíblia fala que nós precisamos nos examinar. Se examine, irmãos, nessa noite. Olhe para dentro de você e vê se você tem vivido como se Jesus ainda não tivesse ressuscitado. Olhe para dentro de você e vê o que você precisa fazer para viver a totalidade da promessa. Porque a parte que cabe ao nosso Senhor Jesus, Ele já fez. E Ele tem feito todos os dias. Vamos, irmãos, viver como filhos. Vamos desfrutar das promessas. Pare de ficar complicando. Pare de ficar criando problema. Pare de ficar causando contendas. Pare de dificultar a vida. Pare de caçar coisas. Pare, irmãos. Pare. O Senhor tem dado para nós todos os dias oportunidades. E a gente fica caçando, implicando.
brigando, murmurando, maldizendo, reclamando. Tem dias que a gente passa o dia inteiro sem sorrir. Tem dias que a gente não consegue enxergar nada de bom. Irmãos, todos os dias, não importa se eu acordo com raiva, se eu acordo com problemas, se eu acordo triste, não importa, todos os dias eu acordo e eu quero ver Jesus em tudo. E eu tenho ensinado isso para as minhas filhas. Na hora de voltar da escola, da Rafaela, a gente pega o pontilhão que passa por cima da BR para a represa. E agora que chegou o outono, o sol se põe mais cedo e o céu fica lindo. E quando a gente está indo embora, os passarinhos da represa estão tudo indo embora, procurando seus ninhos. E todos os dias eu faço questão de falar para a Rafaela: olha como Jesus é lindo. Olha o céu que Ele fez para a gente hoje. Olha que vento bom, que chuva boa, que calor bom, que sol maravilhoso. Olha as árvores, que lindo. A gente tem vivido tão amargurado, tão frustrado. A gente tem sido pessoas tão amargas, ruins, que a gente não vê mais isso. A gente não consegue mais agradecer quando chove. A gente não acha mais lindo os nossos filhos sorrindo. A gente não se alegra mais quando o nosso marido, a nossa esposa conquista algo, se alegra com algo. Porque a gente vive emburrado. Todos os dias, Jesus nos dá oportunidades. Todos os dias o sol nasce para mim e para você. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Mas a gente tem escolhido viver como se Jesus ainda estivesse morto. Quando você chegar na sua casa hoje, olhe para a tua vida. É para a tua vida que é para você olhar. Não é para a vida de quem está do teu lado, é a tua. E veja como você tem sido uma pessoa chata, encrenqueira, mesquinha, implicante. Como você não tem se alegrado mais pelo simples fato de acordar, de poder escovar o dente, de sentir o sabor do café, de olhar para o lado e ver seu filho dormindo, de saber que você tem um emprego, um teto, um carro, nem que seja velho. Olhe Jesus em todas as coisas. Veja Cristo em todas as coisas. Basta cada dia o seu próprio mal. Pare de viver como se Jesus ainda estivesse morto. Amém? Glória a Deus. Ele vive, irmãos. O nosso Jesus vive. O nosso Jesus reina. E um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja que o adora. Uma igreja que tem esperado por Ele. Uma igreja que anseia pela volta dEle. Uma igreja imaculada, limpa, lavada no sangue dEle. Ele não está vindo buscar uma igreja rabugenta, irmãos, implicante. Jesus vai vir nos buscar. E nós temos que estar preparados. Essa já é a quarta ceia de 2026. Daqui a pouco nós vamos estar aqui de novo, na última ceia do ano.
E daqui a pouco nós vamos estar em 2030. E 2036. Em 2040. Nós precisamos viver todos esses dias como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Olhando e vendo Ele em tudo. Servindo a um Deus que venceu a morte e ressuscitou. E está vindo me buscar. Amém? Feche os seus olhos. Amém. Nós precisamos todos os dias matar a nossa vontade para viver Jesus Cristo. E quando você aprender a fazer isso, você vai ver como vai ser muito bom, mais fácil, sem peso e principalmente assertivo, porque todas as coisas vão dar certo, porque já não é mais a tua vontade, é a vontade do Pai. Onde buscar isso, pastor? Como a pastora pregou aqui, eu vou só relembrar. Busque aonde Jesus está, não nas coisas mortas. Nós temos e somos tendenciosos a buscar aonde não vamos encontrar. Aqui é o lugar, em oração é o lugar, na presença de Jesus é o lugar. Ali você vai encontrar um conselheiro, um Deus forte. Você vai encontrar a eternidade e você vai encontrar paz. Pare de ficar alimentando a sua mente, o seu coração com desejos da sua carne, com mentiras de Satanás, com aquilo que a tua circunstância te mostra. Comece a alimentar a sua vida com as promessas. O que eu mais achei interessante, e sempre acho interessante nesse texto da ressurreição de Cristo, é quando os anjos viram para aquelas mulheres e dizem assim: vocês não se lembram que ele disse que ressuscitaria? Todos nós sabemos que as promessas de Deus vão se cumprir, mas esquecemos. Esquecemos por quê? Porque não buscamos. Esquecemos por quê? Porque buscamos em lugares errados. Esquecemos por quê? Porque nos envolvemos com pessoas erradas. Mas um dia nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai falar assim: você não viveu o melhor para a sua vida porque você não se lembrou das promessas do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua presença, obrigado pela ceia, obrigado, Pai, porque há 2000 anos atrás, neste dia, o Senhor estava vivo, o Senhor ressuscitou e nos deu direito a uma nova aliança.